Você teve uma experiência, você ficou 9 anos fazendo júri. Fiz 9 anos de júri na Ilha do Governador. Como é que foi essa experiência? Olha, eu adorei, né? Sempre foi o meu sonho ser juiz de júri, né? Eu cheguei a ser defensor público, já fazer júri como defensor público. E na ilha eu tive alguns casos emblemáticos, né? Muitos dos quais o Daniel, que esteve aqui, já contou, né? E quase todos aqueles casos que o Daniel contou, eu que presidi o júri depois. Que maneiro. Qual foi assim, que mais te marcou, que você lembra assim, que marcou essa tua passagem? Olha, o que me marcou muito a minha passagem não foi nenhum caso especial, foi o seguinte, a mudança que eu consegui implementar no Fórum da Ilha. Quando eu cheguei no Fórum da Ilha, não se fazia júri há 4 anos. Os juízes anteriores não faziam júri já há 4 anos. Eu assumi o Tribunal do Júri da Ilha e aí eu tive que colocar todos esses júris que estavam atrasados em dia. E eu reparei que quando era casos de traficantes, de crime organizado, sempre havia absolvição. E aí o que eu fiz? Eu mudei todo o corpo de jurados. Eu passei a chamar aposentados para fazerem parte do corpo de jurados. E na ilha você sabe que existem muitos aposentados que são militares, né? Então eu coloquei todo mundo lá, todos os aposentados, todos os velhinhos passaram a compor o corpo de jurados da ilha. E aí mudou completamente. Mudou completamente. A gente começou a obter condenações quando deveria obter condenações desses chefes do tráfico. Tu acha que os outros, o que acontecia? Você acha que existia um envolvimento, conhecimento, pela ilha ser muito pequena? Porque é aquele negócio, você vai colocar no corpo de jurados um camarada que mora no Morro do Dendê, que é dominado pelo tráfico? Não. É pedir. Você acha que ele vai condenar o chefe do tráfico? Não vai condenar o chefe do tráfico. Questão de sobrevivência, né? Então, aí o que aconteceu? Quando os jurados começaram a condenar esses chefes do tráfico nos processos de homicídio, aí o fórum, durante o julgamento, eles davam rajada de metralhadora para o alto. Caramba, porque o Fórum Novo foi construído a 500 metros da principal boca de fumo do Morro do Dendê. Aí eles começavam a dar rajada de metralhadora para o alto. Aí o que eu fiz? Eu mudei a posição, coloquei a tribuna da defesa perto da janela, para eles não atirarem contra o fórum. Se atirar, acerta na defesa. Prejudica a defesa dele. Porque o réu fica ali, né? Aí o que aconteceu? Houve um dia lá que estava sendo julgado um traficante que era da quadrilha que dominava o Morro do Dendê. Foi apresentado, eles invadiram o fórum para tentar resgatar esse traficante. E a ordem era para resgatar o traficante e me matar. E eles eram 5 homens armados de fuzis, pularam o muro. E nós criávamos um cachorro. A juíza da vara de família criava um cachorro lá. E o cachorro deu o alarme. Aí, quando o cachorro deu o alarme, o policial militar, que eu considero até hoje um herói, ele escutou o cachorro latir, abriu a porta, viu os traficantes, atirou nos traficantes. Os traficantes mandaram uma rajada de metralhadora para cima dele. A bala da metralhadora parou no corrimão de alumínio da escada. Alumínio é manteiga, né? Mas a bala parou ali. Ele não foi atingido, mas ele conseguiu atingir um dos traficantes. E eles acabaram voltando. Né? E aí depois eu soube que o grupo ia resgatar um traficante e era composto pelo próprio chefe do tráfico no Morro do Dendê e pelo subchefe mais 3. Cara,
E aí o que eu fiz? Eu era diretor do fórum também, aí eu mudei totalmente, eu coloquei porta de aço, coloquei treliça, eu subi um muro. E um ano depois, outro chefe do tráfico ia ser julgado, só que eu estava de férias. E aí houve o Tribunal de Justiça, por algum motivo, mudou o juiz que ia me substituir. E a juíza que iria me substituir, até a doutora Luciana Fiala, ela foi levada para a vara de infância e juventude, e veio um outro juiz no lugar dela. Eu tinha dado todas as instruções sobre como lidar com esses presos perigosos para a doutora Luciana Fiala. Mas como eu estava de férias, ela não pôde repassar para esse juiz que foi para o lugar dela. Aí houve a segunda invasão do Fórum da Ilha. Eles chegaram a resgatar o preso, mas eles não conseguiram entrar no fórum por causa dos muros altos e das treliças. Mas eles mataram 2 policiais do lado de fora e resgataram o preso. E aí parou a Ilha do Governador, acho que parou na época até a cidade. Só que como eles eram de uma facção que não era da Ilha do Governador, eles tentaram fugir por dentro de um quartel da aeronáutica. Eu lembro desse episódio. E aí os soldados acabaram matando 2 deles e prendendo 2. Eu lembro desse episódio. Apareceu no jornal, eu lembro. Entendeu? E aí depois, quando eu voltei de férias, eu fiz a audiência que tinha que ter sido feita e tudo. E depois levei esse mesmo preso que foi resgatado a júri. Caramba. E vou te falar, isso não é a primeira vez que acontece, porque o doutor Alexandre Brown esteve conosco aqui e aconteceu esse mesmo episódio também para resgatar preso, invadir. Por isso que acabaram com os fóruns regionais. Foi o fórum de Bangu, que eu acho que eles invadiram, e acabou ocorrendo a morte de uma criança. De uma criança. Você Por isso que acabaram, lembro? Por isso que acabaram esses fóruns regionais. Porque, na verdade... Fora os casos criminais, né? As várias criminais, né? Na verdade, você vê o quê? Você vê o crime organizado expulsando a justiça. O crime organizado expulsou a justiça criminal da ilha. Isso é uma vergonha para o Rio de Janeiro. Expulsou o crime organizado, expulsou a justiça criminal de Bangu. Uma vergonha. Uma vergonha que isso tenha acontecido. Como não tomar uma providência imediata? A doutora Angélica Gliotti esteve aqui conosco também. E ela falou que teve um período que ela ficou na justiça fazendo eleitoral, ficou ali na promotoria eleitoral. E ela tinha que fazer uma fiscalização ali naquela região da Zona Oeste, acho que Santa Cruz, Campo Grande e tal. E ela estava passando com o carro com aquele plotado com o Ministério Público, aquela balancinha lá do Ministério Público e tal. Diz que foi abordado por uns caras, falaram assim: o que estou fazendo aqui? Não, nós somos do Ministério Público, está fazendo fiscalização. Aqui não tem fiscalização, não. Pode ir embora. Pô, tava ela, mas, sei lá, 2, 3 servidores ali. Eles ficaram assustados, foram embora. Mas você pensa assim, a ousadia do cara fazer um negócio desse. E assim, tudo bem, o cara pode até ser ousado, entendeu? Ele pode até ser abusado, pode até testar o sistema. O que o Estado tem a obrigação de fazer é não permitir isso. Porque se esse cara ele faz isso com a justiça, o que ele faz com um morador que está ali? Não, e no Fórum da Ilha é uma coisa interessante, o seguinte: antes dessas invasões todas, houve uma resistência muito grande à construção do fórum naquele local. Todo dia tinha passeata de moradores do Morro do Dendê protestando contra a construção do fórum. Por que eles protestavam? Porque o fórum trazia o quê? Viatura policial para o local. Então, atrapalhava o negócio deles. E a retaliação começou quando no fórum a gente começou a condenar. Condenar e quando tinha que condenar. Ou seja, o jurado passou a não ter medo de julgar. Porque eu troquei o corpo de jurados. Então, o jurado que estava ali era um jurado que não tinha medo, porque não morava na região. Era morador da ilha, mas não daquela região. Ele não tinha mais medo de julgar e aí passou a condenar os chefes todos que eram presos. E aí eles retaliaram. O curioso é só, você falou que tinha manifestação de moradores, né? Uhum. Então isso a gente vê o tempo inteiro, essas manifestações de moradores. A gente vê às vezes numa ação policial moradores entrando no meio
Essa agora que foi muito recente, a de terça-feira lá do Complexo da Penha, a gente estava efetuando prisão, começou a inflamar de morador e estava uma situação ainda tensa, porque a gente não sabia se... A gente sabia que eles estavam homizados dentro de uma casa, não sabia se estava armado ou não, a gente pedindo para eles saírem da casa, e os moradores ali em cima, a gente falando, cara, vai para casa, se os caras começarem a atirar de lá para cá, vai só... Mas não, parecia que eles queriam, e daqui a pouco eu vi um ali inflamando, pô, aí a gente prendeu, os caras assumiram, não, jogou a pistola ali, jogamos um radinho ali, tal, não sei o quê, pô, tem um mandado de prisão, sou preto, começamos a levar preso para conduzir, e aí já tinham falando, pô, é trabalhador, chama as mulheres. Você vê que é tática de guerrilha. Eles têm uma tática de guerrilha. Ah, se não adianta, bota fogo nos ônibus que estão lá embaixo. Então você pode, assim, dentro de uma interpretação, que não precisa ser uma interpretação mirabolante nem muito extensiva, você consegue enquadrar os caras como grupo guerrilheiro, grupo de terrorista, narcoterrorista, que atacam o Estado, que eu acho assim, se o cara começa a botar fogo em ônibus, é um ataque ao Estado. É verdade. Você está atacando o Estado, o transporte público, a mobilidade, a segurança das pessoas. Tem vezes que joga fogo com as pessoas dentro do ônibus, como aconteceu quando mataram o menino lá de Campo Grande, lá o sobrinho do Eco, Fausto, né? Aquele Faustão. Então, assim, você tem tantos motivos para realmente ter uma repressão mais contundente, que a única coisa que justifica, assim, cara, é o poder público... Alguém está ganhando alguma coisa aqui para a gente ficar nessa inércia, permitindo que os caras dominem cada vez mais a nossa cidade. Mas é o que eu falei, a gente tem que mudar, a gente tem que virar a chave, a gente tem que mudar as mentes de quem realmente tem influência no país. Então a gente tem que começar a fazer a cabeça de empresários, de políticos, entendeu? Trazer essas informações que, por exemplo, vocês como policiais, vocês têm muitas informações, mas as informações não podem ficar apenas com vocês. Vocês têm que levar essas informações, por exemplo, para a Firjan. Eu levei o Fabrício para dar uma palestra na Firjan. Entendeu? Pô, ele é um cara que tem muito conhecimento. Exatamente. O Cajueiro, excelente. também o Cajueiro tem que dar palestra, na Emerge. Eu levei o Fabrício para dar palestra na Emerge. Vou levar o Cajueiro também para dar uma palestra na Emerge. Que a gente tem que mudar as mentes. Não basta você mudar as leis, você tem que mudar as mentes. Se você não mudar as mentes, você não vai resolver o problema da criminalidade. Não é só no Rio de Janeiro, não, no Brasil, porque a situação do Rio de Janeiro, por isso que eu falo em federalização da legislação, ela está se espraiando para os outros estados. Porque aqui é o pós-graduação do crime. Então, os chefes dos outros estados vêm aqui no Rio de Janeiro, fazem a pós-graduação e levam essas táticas todas de guerrilha, de terrorismo, para os outros estados. Então, daqui a alguns anos, e não vai demorar muito, daqui a 5 anos, talvez até já esteja acontecendo, os outros estados vão ter a mesma situação do Rio de Janeiro. Já tem Comando Vermelho, já tem as facções que estão aqui no Rio, já estão em todos os estados, mas as facções que eles têm de lá também. E com essas táticas também de colocar barricada, de delimitar território. A gente tem que mostrar para a sociedade o mal que isso faz para a nossa economia, o mal que isso faz para a nossa sociedade, para a nossa educação. Nossa educação está muito afetada muito por causa disso. Por que a educação pública brasileira não vai para frente? Porque está submetida a esse tipo de lógica do crime organizado. Por que a economia não vai para frente? Porque em determinadas áreas você não pode ter atividade econômica. Isso a gente tem que mostrar que o país está perdendo. E para o país não perder, a gente tem que mudar totalmente as nossas práticas. Mudar a legislação, mudar a prática do Estado de construir presídio. Entendeu? Tem que ser assim. Não.